Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o diácono Gilmar Reis. Seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje estaremos estudando a lição de número 4, que tem por título O Espírito que nos guia para além das fronteiras. Nessa lição teremos mais uma vez a oportunidade de refletir sobre a ação soberana do Espírito Santo na condução da missão da igreja, bem como compreender que o fato de sermos obedientes à sua orientação não nos isenta de passarmos por aflições e perseguições. E o texto áudio da lição está lá em Atos capítulo 16, versículo 5, que diz assim: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Verdade prática: o Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está em acordo com a vontade de Deus. E o texto bíblico em classe está lá em Atos capítulo 16, versos do 11 ao 18 e 22 ao 31. E a palavra-chave da lição é fronteiras, que são faixas de território que marcam o fim do domínio político de um país e o início do outro, funcionando como zonas de transição, onde ocorrem trocas culturais, econômicas e sociais. E os objetivos da lição são interpretar a direção do Espírito Santo na expansão missionária e na igreja, contrastar o poder do Evangelho com a atuação das trevas em Filipos, mobilizar a classe a responder com fé e louvor em contextos de sofrimento. E aqui chegamos na introdução da lição. A segunda viagem missionária de Paulo marca um avanço decisivo da igreja. O fortalecimento das igrejas já fundadas e a expansão do evangelho para novos territórios, culminando na entrada da mensagem cristã na Europa. Mesmo diante de conflitos e mudanças de rota, o Espírito Santo conduz cada passo, impedindo caminhos e abrindo outros conforme a vontade de Deus. Esta lição revela o Espírito que nos guia para além das fronteiras, mostrando que a missão avança quando a igreja aprende a ouvir, obedecer e confiar na direção divina. E aqui, só para nós recapitularmos, nós vamos lembrar que após a decisão do Concílio de Jerusalém acerca do ingresso dos cristãos gentios à igreja, Tiago, juntamente com os apóstolos e os presbíteros, os líderes ali da igreja-mãe, vão enviar a decisão do concílio por escrito para a igreja de Antioquia da Síria. O que eles vão fazer através das mãos de Paulo e Barnabé, que irão levar a epístola com a decisão, acompanhados de Silas e Judas, chamado Barsabás, dois homens notáveis ali entre os irmãos, inclusive eram profetas. Então eles vão retornar para Antioquia da Síria com a epístola, com a decisão do concílio. O teor da carta, os irmãos podem conferir lá em Atos capítulo 15, versículo 23 a 29. Quando essa comitiva chega ali em Antioquia da Síria, vai entregar aos líderes ali da igreja a epístola com a decisão do concílio, que vão ler e vão se alegrar com a decisão tomada pelos irmãos ali, pela liderança ali em Jerusalém. Haja vista a igreja em Jerusalém ser uma igreja predominantemente formada de judeus. A gente nunca pode esquecer isso. Judeus tradicionais. Então foi uma alegria muito grande eles verem que ali Tiago, juntamente com os líderes ali, os apóstolos ali em Jerusalém, haviam decidido não impor
nenhuma observância da lei de Moisés, né, nem a circuncisão como elemento necessário para o ingresso dos cristãos gentios à igreja. Então, isso foi uma alegria muito grande. Imagine o sentimento de conquista, né, que esses irmãos tiveram. Vale lembrar que a decisão, quando eles tomaram conhecimento da decisão, né, pela epístola, ela foi endossada por Judas e Silas, que estavam ali presentes, porque eles haviam descido juntamente com Paulo e Barnabé. E o texto vai dizer que eles vão consolar e fortalecer os irmãos com muitos conselhos. Bom, então passado um tempo ali, Judas, chamado Barsabás, vai retornar para Jerusalém. Mas Silas vai permanecer ali em Antioquia da Síria. E o texto vai dizer que Paulo e Barnabé, que eram líderes ali, também vão permanecer um tempo ali, ali em Antioquia, onde eles irão continuar ali pregando o evangelho, por certo, ali na cidade, em alguns vilarejos ali próximos, vilas ali próximas, ensinando, discipulando. E quando passa um tempo, Paulo vai estar desejoso de rever os irmãos das igrejas que ele, juntamente com Barnabé, haviam plantado na primeira viagem. O texto bíblico vai dizer que Paulo ele vai convidar Barnabé para fazer uma nova viagem, para visitar esses irmãos, passando por aquelas cidades, visitando os irmãos para ver como eles estariam, né? Então foi uma preocupação do apóstolo Paulo. E aí é nesse momento que vai haver um impasse. Barnabé vai concordar em fazer novamente essa viagem, mas vai haver um impasse, porque Barnabé vai querer levar juntamente com eles, novamente, o jovem João Marcos, que havia abandonado ali a comitiva missionária na primeira viagem, ali na região da Panfilha. Nós vamos lembrar que quando eles chegam ali na região da Panfilha, que eles estão indo para Perge, o texto bíblico vai dizer que João Marco abandona-os e retorna para Jerusalém. E não fica claro para nós o motivo. Existe aí várias especulações, por parte de teólogos, de teólogos e comentaristas, mas não fica claro para nós. E pela atitude de Paulo, foi algo sem relevância. O motivo deve ter sido algo sem muita relevância, Humberto Roden, um historiador, ele escrevendo sobre Paulo de Tarso, sobre as viagens de Paulo, ele, no pensamento dele, poderia ser a dificuldade dos caminhos, ali, também os perigos, porque a gente é de entender que uma viagem que eles faziam, principalmente quando eles iam a pé pelas estradas, tinha um risco, de assalto, enfim. Mas não fica claro, o texto bíblico só nos diz que o jovem João Marco, ali na região da Panfilha, deixou o grupo e retornou para Jerusalém. E aí, então, vai haver esse impasse, porque Paulo não vai aceitar. Paulo não vai querer novamente João Marcos juntamente com eles. E a gente vai ver que vai haver aí uma discordância, entre Barnabé e Paulo, a ponto de Barnabé decidir retornar, navegar para Chipre, juntamente com o jovem João Marcos, e Paulo vai agora aproveitar que Silas está ali e vai convidá-lo para fazer juntamente com ele essa viagem. Lembrando que Paulo e Silas, eles possuíam cidadania romana, Isso é importante observar. Os dois possuíam cidadania romana. Então, Paulo, enquanto Barnabé
e o jovem João Marcos desce para Chipre, Paulo vai iniciar a sua viagem, a sua segunda viagem, juntamente com Silas. Agora, essa passagem ela é interessante porque ela é objeto de discussão por parte de muitos teólogos, historiadores, comentaristas. Porque nesse ponto aqui há muita discussão de quem estaria errado. Se Paulo, por ser tão incisivo e não aceitar o jovem João Marcos de novo na comitiva, na equipe de viagem, não dando assim uma nova oportunidade ao jovem, ou se Barnabé, por ter se separado de Paulo para ficar com o seu parente, que a gente tem que lembrar que João Marcos era um parente de Barnabé, e ter seguido para Chipre. Então tem essa discussão aí de quem estaria errado. Bom, quando a gente olha para os acontecimentos que ocorreram na segunda viagem de Paulo, tomando por exemplo ali o que acontece ali em Filipos, quando ele e Silas, após expulsarem o espírito de adivinhação daquela jovem, eles são açoitados com vara e são presos, colocados em cárcere. A gente se pergunta, será que João Marcos estaria preparado para passar por essa situação? Haja vista ter demonstrado imaturidade no momento em que retornou, deixou a viagem sem uma explicação, sem um motivo significante, retornado para Jerusalém? Será que ele estaria preparado? Porque na primeira viagem, pelos registros, até o momento que ele estava ali com Paulo e Barnabé, a gente não vê nenhum registro de violência, Teve ali aquele momento do Sérgio do Bar Jesus, ali em Pafos, mas ele presenciou, foi Paulo, cheio do Espírito Santo, repreendendo o Espírito que estava atuando, nem ali, mas um mágico, querendo impedir que o Evangelho fosse pregado para Sérgio Paulo. Mas a gente não vê nenhum registro de violência até o momento em que João Marcos está presente. O que a gente pode presumir as dificuldades da viagem. Então, será que ele estaria preparado, então, para viver aquilo? Então, a gente, pensando assim, a gente tende a juntar-se a Paulo e dizer que foi prudente, foi correto não permitir que João Marcos seguissem com ele. Entretanto, quando a gente olha para o jovem João Marcos, mais na frente, no futuro, depois desse episódio aqui, onde nós vamos encontrar lá em Colossenses capítulo 4, versículo 10, o próprio Paulo recomendando a igreja de Colossos, onde nós vamos encontrar lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, o próprio Paulo pedindo a Timóteo que quando fosse vê-lo, levasse o jovem João Marcos, porque ele era muito útil ao ministério. Quando a gente vê essas passagens lá adiante, a gente pensa que, a gente pondera e olha essa atitude de Barnabé como uma atitude que foi necessária. Porque o que é bem verdade é que o jovem João Marcos ainda era muito imaturo. Estava iniciando em seu ministério e necessitava, na verdade, de uma pessoa idônea, de uma pessoa que o instruísse, porque nós vamos lembrar, nós já falamos muito da pessoa de Barnabé, e nós vamos lembrar que o próprio apóstolo Paulo, ele havia usufruído dessa temperança, dessa paciência, desse espírito conciliador de Barnabé. Quando a gente olha lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 26, 27, 28, nós vamos ver que Paulo, quando chega ali em Jerusalém, que os apóstolos, os discípulos de Jesus não querem recebê-lo, devido à sua fama de perseguidor, quem vai ser o intermediário?
Barnabé. Então, é difícil dizer aqui quem errou, quem acertou. Eu creio que o que a gente pode tirar de lição aqui é que muitas das vezes na nossa vida a gente tem que ter um Paulo que diga que não, você não está preparado, não está maduro o suficiente para assumir essa função, para seguir conosco para determinado lugar. Você ainda não está preparado. A gente muitas das vezes precisa de um Paulo, mas também precisa de um Barnabé, de uma pessoa que nos instrua, de uma pessoa que seja idônea, que tenha uma paciência de suportar a nossa imaturidade, porque a gente vê que mais tarde Paulo vai usufruir do valor que vai se revelar no ministério de Marcos, do jovem João Marcos, que inclusive auxiliou muito o apóstolo Pedro. E é também aquele que é quase que unânime o entendimento de que ele também é um dos evangelistas, né? É um dos que escreveram o Evangelho de Jesus Cristo, que leva o nome de Marcos. Então a gente vê que aqui, eu acredito que foi necessário, ele realmente não estava preparado para seguir viagem, mas era necessário que Barnabé ficasse ali juntamente com ele, né? Se a gente quiser fazer uma afirmação, sem ser dogmático, porque o texto não fala sobre a ação do Espírito Santo aqui, a gente vê a decisão desses dois homens, mas quem sabe por uma permissão de Deus, porque João Marcos ele precisava ser mais trabalhado, ele precisava ainda ser de mais instrução, de mais experiência, juntamente com uma pessoa idônea para poder estar mais preparado a exercer o seu ministério, que foi benéfico para o próprio apóstolo Paulo. Bom, mas seguindo aqui nós vamos ver que Paulo, então, Barnabé segue para Chipre com o jovem João Marcos, e Paulo inicia aquela que vai ficar registrada como a sua segunda viagem missionária. E aí nós vamos ver que ele segue ali com Silas pela região da Síria, da Cilícia, confirmando as igrejas ali, confirmando e fortalecendo os irmãos, lendo a carta com a decisão tomada pelo Concílio de Jerusalém, porque eles estão de posse da carta, o texto vai nos dizer isso. E algo que é interessante nós observarmos, porque às vezes a gente fala assim, olha, o Espírito Santo impediu Paulo de pregar na Ásia, porque foi isso que aconteceu. O apóstolo Paulo ele foi impedido, juntamente com Silas, aqui, de pregar o evangelho na Ásia e de expandir em outros territórios. Mas não é que ele não chegou até aí a Ásia. Porque se nós observarmos, nós vamos ver ali a partir do capítulo 16 que ele visitou todas aquelas igrejas que ele havia plantado juntamente com Barnabé na sua primeira viagem. Se os irmãos acompanharem aí no capítulo 16, nós vamos ver que ele passou por Derbe, chegou em Listra, e inclusive foi lá em Listra que ele conheceu o jovem Timóteo, filho de Eunice, uma judia, tendo por avó materna Lóide, a sua avó materna. E aqui é bom a gente observar logo a questão do fato de que Paulo instruiu, porque ali, quando ele chega ali em Listra, que ele conhece o jovem Timóteo, o texto bíblico vai dizer que tanto os irmãos ali em Listra, como os irmãos em Icônio, na cidade vizinha, próxima ali, dava bom testemunho de Timóteo. É interessante isso, né? Porque aqui, muito provavelmente, foi fruto da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, que eles passaram ali e pregaram o evangelho. Então, muito provavelmente, Timóteo ali e a sua família teriam sido
fruto daquela primeira viagem. E o texto diz que os irmãos, tanto ali a igreja de Listra, como os irmãos de Icônio, davam bom testemunho de Timóteo. E quis Paulo que ele ingressasse na comitiva, né? na viagem, juntamente com ele e Silas. Mas para isso ele instruiu que ele fosse circuncidado. Haja vista a sua mãe ser uma judia, o seu pai ser grego. Ele ser filho de uma mãe judia, né? E filho de um pai grego. O nome do pai dele não é mencionado no texto bíblico, mas o texto nos diz isso. Agora, uma coisa que é importante a gente salientar é que Paulo ele não tinha nada contra a circuncisão, queridos. Paulo ele não era contra a circuncisão, porque Paulo era um judeu. Então, a pessoa se convertia um judeu se convertia ao cristianismo, mas queria circuncidar ao 8º dia o seu filho, não tem problema nenhum, porque era uma questão... A circuncisão foi um sinal que Deus deu, a circuncisão na carne, para a nação israelita. Então não tinha problema nenhum. A questão de Paulo com a circuncisão é quando ela era imposta como um elemento necessário para a salvação. Aí, não. Desde que ela não fosse colocada como um elemento necessário para a salvação, que foi o caso dos judaizantes, que nós estudamos na semana passada, ele não tinha problema nenhum. Por isso que ele instruiu. Ele instruiu que Timóteo, que tinha por mãe uma judia, e por certo era considerado um judeu, ele se submetesse à circuncisão para não haver barreiras culturais com os judeus. Simplesmente por isso que ele concordou e instruiu, né, que Timóteo fosse circuncidado para poder ingressar na viagem missionária, simplesmente para não ter barreiras culturais com os judeus. Porque nós vamos ver que, com relação a Tito, que era um gentil, Paulo ele vai se posicionar contra, terminantemente. Porque nós somos salvos, como nós tratamos a semana passada, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então, isso já estava bem estabelecido. O Concílio de Jerusalém já tinha discutido sobre isso, já tinha visto evidências nos relatos de Paulo e Barnabé, nos relatos de Pedro, nas profecias, o que a Escritura falava acerca dos gentios. Então, já estava bem estabelecido isso. Então, não se iria se admitir que alguém ainda quisesse impor o jugo da lei em cristãos gentios. Então, ele vai ali em Listra, ele conhece Timóteo é circuncidado e passa também a fazer parte da comitiva. Então, ele passou em Derbe e Listra, nós vamos ver que ele segue ali, passa em Icônio, ele ouviu os testemunhos dos irmãos ali em Icônio, e aí ele segue passando ali a região da Frígio-Gálata, atual Turquia, onde também estava ali Antioquia da Pisídia. Então, se ele passou na região Frígio-Gálata, ele passou por Antioquia da Pisídia, nas regiões correspondentes à atual Turquia. Então, veja que Paulo chegou à Ásia, ali aquela região que ele já havia passado com Paulo e Barnabé, com Barnabé, Ele chegou à região que ele já havia passado na primeira viagem com Barnabé. O que não foi permitido foi Paulo pregar o evangelho, por certo, nessas cidades e ampliar, a sua ação, o campo missionário, Como nós vamos ver, lendo lá Atos, capítulo 16, versos 6 a 8, que diz assim: atravessaram a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E tendo chegado diante da Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. Então
passando pela Mícia, desceram a Troade. Atos capítulo 16, versos de 6 a 8. Bom, então veja que Paulo, juntamente com seus companheiros, Silas e Timóteo, eles chegam ali em Troade. Troade era uma cidade portuária, localizada na costa do mar Egeu, situada a 16 quilômetros ao sul da antiga Troia. Ficava ali na parte ocidental da Mícia. A Mícia era uma colônia romana. E Troade servia como um portal europeu para a Ásia Menor e como ponto de partida para a Macedônia. Então eles chegam ali em Troade. É ali em Troade que, ao que nos parece, e pelo menos o que o texto nos deixa inferir, foi onde Paulo ele conheceu Lucas, o médico Lucas, porque se nós observarmos, a partir do verso 10, Lucas, ele que é o narrador, Lucas, que é o narrador, a partir do verso 10 se inclui nos acontecimentos, nos deixando entender que a partir dali de Troade ele começa a participar, ele também ingressa na comitiva missionária, e ali em Troade, Paulo vai ter uma visão noturna. De noite ele vai ter uma visão de um varão macedônio que vai estar clamando a ele, rogando a ele, que ele atravessasse ali a Macedônia e o ajudasse. E ajuda aqui, irmãos, quando a gente vai ver no termo grego, era uma ajuda espiritual. Aquele homem estava representando seus compatriotas, e clamando por uma ajuda. Ou seja, Paulo ele não teve dúvida que aquela visão provinha da parte de Deus. O mesmo Deus que havia fechado as portas ali na região da Ásia, agora estava indicando para ele qual era a direção que ele deveria ir, juntamente com seus companheiros. Porque assim, irmãos, a agenda missionária, ela tem que estar, a nossa agenda missionária, ela tem que estar alinhada com a agenda missionária de Deus. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu quero evangelizar ali, mas eu quero viajar para tal lugar. Certo, para quê? Para pregar o evangelho. Tá bom. Mas ore ao Senhor, apresente ao Senhor esse desejo do seu coração, para ver se ele vai confirmar ou se ele vai te orientar que vá para outro lugar, ou que não é o momento. E assim em outras questões da nossa vida, Às vezes nós estamos trabalhando na obra do Senhor em um lugar, Deus já está dando sinais de que é a hora de nós sairmos dali e ir para outro lugar, porque o tempo ali de trabalho já se findou, ele agora quer nos usar em outras paragens, e nós precisamos estar com nossos ouvidos aguçados, os ouvidos espirituais aguçados e sensíveis para a voz do Espírito Santo de Deus. Para quando ele dissesse, olha, é até aqui, é até hoje aqui, agora você vai para outro lugar, agora eu quero te usar em outras paragens. Mesmo se tratando da obra do Senhor, mesmo se tratando, como nós estamos vendo aqui, de pregar, de fazer missão. Nós precisamos estar na orientação, sob a orientação do Espírito Santo de Deus. E é muito bom, irmãos, nós vamos ser sempre bem-sucedidos quando nós atentarmos, obedecermos. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por lutas, que é um ponto que a gente precisa ver. A gente vai ver mais na frente, que eles foram obedientes, indo na direção apontada por Deus, mas isso não isentou de passar por lutas e provações. Até porque, quando se trata de pregar o Evangelho, de fazer menções, nós estamos indo para o campo de batalha. Seja local, porque a gente também faz missão na nossa cidade, no nosso bairro, todos nós somos missionários, seja transcultural,
nós estamos indo para o campo de batalha. Então, muitas das vezes a gente vai sofrer alguma perseguição, mas seremos vitoriosos. Até porque, como nós vamos ver, se tiver um propósito da parte de Deus que através daquela situação que nós sejamos submetidos, outras pessoas sejam alcançadas, Deus que está no controle, que é soberano, ele vai permitir, porque conhece a nossa estrutura, nós somos preparados, que é ele mesmo que nos capacita, o Espírito Santo, ele vai permitir para que outros sejam alcançados. O importante é nós estarmos debaixo da orientação, debaixo da obediência. Deus disse que era para sair daqui e ir para lá, a gente vai. E nós seremos bem-sucedidos. Nós seremos bem-sucedidos. E nós vamos ver que, então, Paulo, depois que tem essa visão, conta para os seus companheiros, que agora inclui também o médico Lucas, nós vamos ver que aí eles saem ali de Troade, navegando, eles seguem para Macedônia, saem de Troade, navegam ali saindo de Troade, passam pela Samotrácia, e no dia seguinte, o que nos indica que foi no momento que ele teve a visão, ele contou e eles providenciaram logo sair, e o que parece que ainda durante a noite, que no dia seguinte é que eles chegam a Neápolis, chegam a Neápolis, e de Neápolis eles vão viajar para a cidade de Filipos. E aí, falando um pouco sobre a cidade de Filipos, irmãos, a cidade de Filipos foi fundada por colonos da Trácia, com o nome de Crênides. Posteriormente, em 356 a.C., foi conquistada por Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Lucas descreveu Filipos como a primeira cidade da Macedônia, e sua localização estratégica tornou-se um posto de fronteira militar de Roma, vindo a ser uma das principais rotas entre a Europa e a Ásia. De pequena cidade, antiga por nome Crênides, significando lugar de fontes, foi transformada em um ponto estratégico para o Império de Roma, quando Filipe tomou posse da região e dominou a cidade. E como nós já dissemos, a cidade de Filipos era chamada anteriormente de Crênides, que significa fontes. Isso porque ela era um lugar que tinha em abundância muitas fontes e ribeiros, cujo solo era também muito fértil e rico em prata e ouro. Em prata e ouro, explorados desde a antiga época dos fenícios. Então, era uma região bastante rica, aquela região ali onde se estabeleceu a cidade de Filipos. Mesmo que na época de Paulo essas minas já estivessem exauridas, isso fez da cidade um importante centro comercial do mundo antigo, atraindo pessoas de diversas partes do mundo, ou seja, era uma cidade cosmopolita, um ambiente ideal para a pregação do Evangelho. E aqui chegamos no tópico 1 da lição. Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. Subtópico 1, a direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária, que foi o que nós já trabalhamos. Esse primeiro subtópico 1, aqui do tópico 1 da lição, nós já trabalhamos, já falamos sobre a separação de Paulo e Barnabé, já falamos de como o Espírito Santo direcionou Paulo e os seus companheiros a irem ali para a região da Europa. Então nós podemos avançar aqui para o subtópico 2, que vai falar sobre fé sincera, sensibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia.
Bom, quando Paulo e sua comitiva, né, os seus companheiros chegaram ali em Filipos, eles não vão encontrar ali sinagoga. Eles não encontraram sinagoga. Então aquela estratégia que a gente já conhece de Paulo, de primeiro pregar aos judeus para depois levar o evangelho aos gentios, ali em Filipos também não pôde ser aplicada, né, porque não havia sinagoga ali. A gente tem que lembrar, dois fatores importantes aqui, a gente lembrar que quando Paulo chega ali em Filipos, era por volta do ano 50 depois de Cristo. Então, já havia acontecido aquela expulsão dos judeus de Roma por parte do imperador Cláudio. Então, a gente tem que lembrar que Filipos era uma província romana. Então, havia muito poucos judeus ali. Então, o que é que Paulo vai fazer? Juntamente com Silas, Timóteo e Lucas, que agora estava integrando ali a equipe. Eles vão ficar alguns dias na cidade. Depois, por certo, tomando informação, eles vão passar, né, para fora da cidade, para as portas. Eles vão sair, né, fora da cidade, das portas da cidade, em direção ao rio Gângites, né? E ali eles vão encontrar um grupo de mulheres que se reuniam ali aos sábados para orar. Ele vai encontrar esse grupo de mulheres que, por certo, eram mulheres tementes a Deus, ou prosélitas, que se reuniam ali no sábado para orar. E Paulo, ao encontrar essas mulheres, vai começar a pregar o evangelho. Vai começar a pregar o evangelho. E o texto bíblico vai dizer que Deus vai abrir o coração de uma daquelas mulheres que estavam ali, chamada Lídia, para atentar para as palavras que Paulo estava ali pregando, né? Anunciando. Até porque, queridos, isso é bom até a gente salientar, e a gente tem visto durante as lições que o fato de você adorar a Deus, o único Deus verdadeiro, não lhe garante salvação. A salvação, ela vem por intermédio de Jesus Cristo. A gente tem um exemplo de Cornélio, que era um homem temente a Deus, adorava o Deus de Israel, acompanhava inclusive os turnos de oração ali do templo, mas ele precisava ouvir acerca de Jesus. Ele precisava ouvir o evangelho da cruz, a semelhança de Lídia e daquelas outras mulheres. E por que eu estou frisando isso? Porque, trazendo para os nossos dias, o nosso contexto, muitas das vezes a gente vai pregar, sair para evangelizar, ou fala de Jesus para alguém, e a pessoa diz assim: não, mas eu já creio em Deus, eu já creio que Ele existe, eu já tenho Deus no meu coração, já tenho a minha vida tranquila, Deus ele sempre me ajuda. Mas não se trata disso, de você crer em Deus, até porque existe aí a revelação natural, a natureza, ela está aí para revelar a existência desse Criador. E, claro, isso já é um bom passo, você crer na existência dele. Mas para ser salvo, você precisa crer no Filho. Você precisa crer em Jesus Cristo. Aí a gente vai pegar as referências bíblicas, né, para endossar isso aqui. O textuário da Bíblia. João 3,16. Deus amou o mundo, esse Deus que você crê. Ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, ou seja, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que a salvação é por meio do Filho. Aí a gente vê lá João, o Evangelho de João, capítulo 1. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, capítulo 1, verso 11 e 12.
falando acerca de Jesus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aqui está falando de Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, ou deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então veja que quem nos concede o direito, o poder de nos tornarmos, de sairmos da condição de meras criaturas, de que apenas crer que existe esse Criador, e passarmos a ser filhos, tendo um relacionamento profundo com esse Pai Celestial, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A palavra de Deus diz que só existe um mediador entre esse Deus e os homens, que é quem? Jesus Cristo, homem. Então não basta apenas dizer assim, eu creio em Deus, eu adoro Deus, e na maioria das vezes esse sentimento é como que Deus fosse um amuleto imaterial, que está lá, me protege, me ajuda no meu dia a dia, e eu amo tal, mas eu vivo a minha vida aqui. Não, não é isso. Por meio de Jesus Cristo, esse Deus que é nosso Pai Celestial, ele nos convida, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, a ter um relacionamento íntimo com ele. A nós entendermos, por intermédio do seu Filho, o que ele deseja de nós, que é vida santa, que é nos afastarmos dos nossos pecados, que é colocarmos o nosso eu à sua disposição para que a sua vontade prevaleça em nossa vida. É algo muito mais profundo, querido, do que você apenas dizer assim, eu adoro esse Deus, ele me... Não. Ele quer ter um relacionamento profundo comigo e com você, se revelar para mim e para você por intermédio do seu Filho. Então, para que a gente tenha, inclusive, a salvação da nossa alma. Então, a salvação, a garantia de salvação, a revelação de quem é esse Deus, da sua vontade, do que ele tem preparado para nós, para aqueles que creem nele, que entrega a sua vida a Jesus Cristo, e buscando ter um relacionamento íntimo com ele, a gente só tem essa revelação por intermédio do seu Filho. Então é por isso que a gente vê, voltando aqui, que mesmo adorando, ali estando orando a esse Deus, essas mulheres, como Lídia ali, ela necessitou ouvir e ela creu. Ela entendeu e creu no Evangelho. Entregando a sua vida a Jesus Cristo, não somente ela como a sua casa, E nós vamos ver que ali na casa de Lídia vai se estabelecer a primeira igreja, ali de Filipos. Sobre Lídia, ela era natural da cidade de Tiatira, situada no distrito de Lídia, na Ásia Menor, ocidental. Há suspeita por parte dos estudiosos que o nome de Lídia tenha derivado da expressão descritiva a senhora Lidiana, possibilitando assim ser outro seu verdadeiro nome. Então veja que ela era uma mulher de posses, Era uma mulher de posses, era uma vendedora de púrpura. Púrpura era uma tinta escarlate, e violeta, que era aplicada ao tecido fino e era obtida da secreção de um molusco que habita, na parte leste do mar Mediterrâneo. Aqui só trazendo algumas informações de Lídia. Mas a gente vê que ela se converte e ali na casa dela é estabelecida, o seu espírito hospitaleiro, ela, na sua conversão, ela já dispõe a sua casa para os irmãos ali, os missionários, se reunirem ali e cultuarem. E aqui chegamos no subtópico 3 da lição, a pregação em Filipos.
simplicidade, graça e poder transformador, que foi o que nós vimos na vida de Lídia. No momento em que ela ouviu o Evangelho, seu coração foi aberto por Deus e ela respondeu positivamente, crendo ali na mensagem, nas boas novas transmitidas pelo apóstolo Paulo e seus companheiros. Bom, mais avançando aqui, nós vamos para o tópico 2 da lição. A libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. Sob o tópico 1, a expulsão de um espírito de adivinhação. Bom, nós vamos ver que mesmo depois da conversão de Lídia, onde ela com o seu espírito, com o espírito hospitaleiro, ela vai abrir as portas da sua casa, onde, como nós já sabemos, vai se estabelecer a primeira igreja de Filipos, e aí ela e juntamente com os missionários vão começar a se reunir ali. Mesmo tendo esse local, eles não deixaram de frequentar o local de oração onde eles haviam conhecido Lídia. Isso é importante, né? Interessante. E quando eles estão indo para esse local, uma jovem sai e começa a segui-los, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha as palavras dessa jovem. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Nada de errado. Aparentemente nada de errado. Mas aí, a gente quando se prende aqui nessa passagem, a gente vê o quão importante é nós termos discernimento espiritual. Quão importante é nós termos discernimento espiritual. Porque as palavras dessa jovem eram verdadeiras. As palavras eram verdadeiras. Ela não estava falando nenhuma mentira. Tanto que isso vai se repetir por muitos dias. É interessante isso, porque veja que Paulo não vai repreender da primeira vez que ele ouve isso. Isso vai se repetir, o texto lá diz que ela faz isso por muitos dias. Aí quando a gente vai analisar a questão ali do ambiente, daquela cidade, que ali nós estamos falando da cidade de Filipos, que realmente é bem verdade, era uma colônia romana, mas nós sabemos que Roma, ela conquistou a Grécia, mas absorveu muito da sua cultura, da sua crença. E ali havia uma crença de que aquela jovem ali, ela era possuída pelo espírito de pitonisa, ou do espírito da Piton, que era uma referência à cobra da mitologia clássica, a mitologia grega clássica, que vigiava o templo de Apolo e o oráculo de Delfos. Então havia uma crença que o oráculo de Delfos era vigiado por essa grande Piton, essa grande serpente, ali no Monte Parnasso, e acreditava-se que Apolo encarnava-se na serpente, na cobra, e inspirava as pitonisas, que eram suas devotas, das quais aquela moça fazia parte, dando-lhe clarividência. Então veja que o príncipe das trevas, o príncipe desse mundo, muitas das vezes ele se utiliza da superstição e das crenças dos lugares para confundir os habitantes e tentar atrapalhar o avanço da pregação do evangelho genuíno. Por quê? Quando essa moça sai e começa a falar, como quem estivesse até apoiando, como que estivesse até
aprovando, né, os dois missionários, Paulo e Silas, quando ela começa a dizer, olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Quem ouve de parte iria pensar, olha, o mesmo espírito que opera nesses dois homens é o que opera nessa moça. Olha a artimanha de Satanás, né? Como que eles estivessem ali em comunhão, né? E estivessem ali em comunhão. E aí nós vamos ver que Paulo, incomodado, já entendendo que ali se tratava de demônios, ele vai repreender e aquela jovem vai ficar liberta. Porque aí nós vamos ver que ela estava falando palavras verdadeiras. Mas o que é que estava por trás disso, né? Qual era a artimanha de Satanás? É o que nós já falamos, né? Confundir os habitantes ali daquela cidade. Confundir os habitantes daquela cidade. E aí Paulo, discernindo aquele testemunho que ele não vai aceitar dos demônios, repreende aquela jovem e fica livre. Aí a gente já entra aqui no subtópico 2, né, que vai falar sobre a reação dos exploradores e a perseguição injusta, né? Porque aqui, na verdade, irmãos, a gente já consegue abordar os três subtópicos, né? Os três subtópicos. Então a gente já entra aqui no subtópico 2, que vai falar sobre a reação dos exploradores e a perseguição injusta, porque no momento que aquela mulher ela é liberta daquele espírito maligno, ela vem a si, né? E os seus senhores, porque ela era uma escrava, é bom a gente salientar isso, né? Ela era uma escrava, pertencia ali, ela tinha os seus senhores que lucravam muito com aquele espírito de adivinhação, né? Que ela era possuída, da qual ela era possuída, cometida. Então eles ficam furiosos, porque eles veem ali sua fonte de lucro ser atingida, né? Ser atingida. E aí eles vão pegar Paulo e Silas, vai haver ali o tumulto, eles vão agarrar Paulo e Silas e levar diante dos magistrados, né? Diante dos juízes que ficavam ali na praça, no lugar elevado, no bema, para julgar ali as questões do povo. E aí eles vão dizer o seguinte: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Então eles fazem essas acusações, né? E por que eles fazem essas acusações contra Paulo e Silas? Primeiro, porque pregar costumes não romanos era acusação particularmente grave, né? Era uma acusação muito grave, até porque, como nós falamos no início, o imperador Cláudio havia expulsado os judeus de Roma. Ali se tratava de uma província romana, então os judeus ali não eram bem-vindos. Os judeus ali não eram bem-vindos, ali não tinha nenhuma sinagoga, não tinha nem sinagoga ali, então eles não eram bem-vindos. Então eles dizem, olha, estão trazendo costumes que não são próprios nossos, né? Nós somos romanos. Segundo, os acusadores ali, em geral, que eram muitos ali donos de terras, pessoas até influentes, eles tinham a garantia de que o tribunal lhes seria favorável por eles serem romanos. Por eles serem romanos. E os acusados serem judeus, que não era bem visto ali, né? Porém, se tratando de Paulo e Silas, e é aí que entra a importância de nós entendermos e sabermos termos essa informação de que eles dois
eram também cidadãos romanos. Porque se tratando deles dois, eles também eram romanos. Eles possuíam a cidadania romana. Mas isso não foi averiguado, né? Nós vamos ver que nem Paulo nem Silas protestam. E aí alguns comentaristas vão dizer que Paulo e Silas, eles não protestam falando acerca do fato deles serem também romanos, porque acreditavam que não seriam ouvidos, seriam ignorados. E então eles preferem não se manifestar. Isso aí é conjectura, né? Alguns comentaristas falam isso, outros dizem até que eles talvez não estivessem com os documentos ali, mas enfim, são as conjecturas, né? Mas o fato é que eles não protestam, não falam, e ali eles são açoitados com varas, o que não era permitido se fazer com cidadãos romanos, porque eles precisavam ser ouvidos, né? E ter um julgamento justo, mas isso não aconteceu. Os magistrados, os juízes ali se deixam convencer pela acusação do povo e manda que Paulo e Silas sejam açoitados com varas e depois encarcerados. E, irmãos, a gente não vai entrar em detalhes, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas a prisão em que eles são colocados, irmãos, são um lugar insalubre, né? Irmãos, se a gente for analisar, parar para pensar aqui, para refletir, né? Imagine, eles estão ali em obediência à voz do Espírito, à direção do Espírito Santo de Deus. Eles estavam indo para uma direção, né? Como nós já vimos. Deus fecha as portas e direciona-os para a Europa, né? Para a região da Macedônia, para a cidade de Filipos. Ali eles chegam, pregam o Evangelho, Lídia se converte, agora vão ali, estão cheios do Espírito Santo, expulsam o espírito daquela jovem é liberta, e agora, como recompensa, eles são açoitados com varas, colocados na prisão, que se a gente for descrever o modo como eles ficaram, desumanos. Imagine você todos ensanguentado, ferido, com dores, porque, irmãos, foi surra de varas, foram açoitados com varas. A gente às vezes lê assim sem meditar, e estão ali, mas, aleluia, né? Isso é maravilhoso, né, irmãos? É maravilhoso porque aqueles dois homens, a paz profunda que envolve a Paulo e Silas na prisão. Aleluia, feridos, ensanguentados, mas descansando, sabendo que Deus está no controle, que tem propósito aquilo ali. Tranquilos, começam o quê? A murmurar? Não. A orar e adorar. Aleluia. Irmão, não tem como a gente parar aqui e não sermos levados pelo Espírito Santo de Deus a glorificar, porque a gente começa a pensar, a analisar, né? E aí eles começam, né? Tá ali, ferido, a gente está aqui em obediência, né? Estávamos indo para onde? Fazer um tour na cidade? Não, estávamos indo para o lugar de oração. Então, Deus permitiu isso. Graças a Deus aquela jovem está liberta. Graças a Deus, vamos adorar. E aí começam, né, a cantar. E aí os presos que estavam acostumados a murmurações, a pronúncia de maldições, né, quando os presos chegavam ali, por certo, a xingamentos, irmão, aí começa a ver esses dois homens adorando, louvando, glorificando. O carcereiro também, porque eles foram entregues, né, ao carcereiro e ordenado que fossem presos em segurança. E aí o carcereiro também fica sem entender, né? Esses dois homens vieram aqui açoitar, foram açoitados, estão aqui e estão cantando.
Aí é o que acontece. Aleluia. O sobrenatural acontece. Porque é como nós falamos, né? Nós já falamos, não lembro se foi no início desse vídeo ou foi no outro, que se para alguém ser alcançado, ou até grupos serem alcançados, se nós tivermos que passar por perseguição e sofrimento, iremos passar, irmãos. Deus, ele conhece a nossa estrutura. Quem conhece cada um de nós, e o que nós podemos suportar é Ele. Aqueles homens eram capacitados pelo Espírito Santo de Deus a suportar coisas que nem eles mesmos sabiam, só no momento em que eles passavam, porque Deus é que conhece o coração de cada um e sabe qual será a atitude que levará a um testemunho, que levará o nome dele ser glorificado, que foi isso que aconteceu ali. E aí nós vamos ver que ali Paulo e Silas adorando, cantando, aí à meia-noite diz que o terremoto acontece, né? Aleluia! Tudo vem abaixo, os grilhões são quebrados, portas são abertas, e aí o carcereiro, quando se vê ali, tudo destruído, diz, olha, os homens fugiram, os prisioneiros fugiram. E aí quando ele vai atentar contra a sua vida, aí Paulo, não faça isso, estamos todos aqui, porque quem está ali no controle é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! É interessante isso porque nenhum dos prisioneiros tiveram a ação de fugir, todos estavam ali. Mas estavam livres. Estavam livres. E aí o carcereiro diz assim, o que é que eu vou fazer? Porque a situação que está aqui, vocês estão em número maior, podem facilmente me dominar ali, conjecturando agora, e fugirem. O que é que eu posso fazer? Aí Paulo disse, porque esse era o propósito. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia, glória a Deus. E aí nós já entramos, né, no tópico 3 da lição. Nós já entramos, né, irmãos, no tópico 3 da lição, a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Nós vamos ver que, aqui já entrando aqui no subtópico 3, nós vamos ver que aí o carcereiro se converte, né? Ele crê, cuida das feridas ali dos missionários, é batizado juntamente com a sua família. Aleluia, né? E esse episódio nos ensina, né, como aqui o comentarista diz, né, que Deus, ele é soberano. Ele é soberano, está no controle de tudo. E nós só precisamos descansar. Nós só precisamos descansar. E aí nós vamos ver que Paulo ali vai ser levado, né, como nós já falamos, para a casa do carcereiro, que vai se converter, ser batizado juntamente com a sua família. Vai haver ali salvação. Agora, sobre os magistrados, né, só uma informação importante. Na mente dos magistrados, estava claro que o terremoto fora castigo de Deus por terem colocado 2 de seus servos na prisão. Entretanto, quando o carcereiro levou a Paulo e Silas a notícia da sua liberdade, estes não a receberam de bom grado. Diga a seus senhores, declarou Paulo, que somos cidadãos romanos, e eles não podem encobrir sua injustiça, livrando-se de nós às ocultas. Paulo, ele bem sabia que, reconhecida a sua cidadania romana juntamente com a de Silas, eles poderiam tranquilamente recorrer a Roma e aqueles juízes, aqueles magistrados, estariam em maus lençóis. Mas a gente vê que quando isso é declarado a eles, eles são impelidos a se desculparem, com Paulo e Silas,
isso publicamente, e publicamente também são levados a libertá-los, inclusive até pedindo que eles saíssem logo da cidade. Mas nós vamos ver que Paulo, antes de fazer isso, ele vai à igreja ali, já estabelecida na casa de Lídia, se despede ali dos irmãos, porque aqui tudo indica que ele deixou Timóteo e Lucas ali em Filipos, até para poder supervisionar a igreja que ali estava começando na casa de Lídia, e que agora também o carcereiro iria fazer parte, aleluia, romano, e eles seguem dali para Tessalônica. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha! Essa parte aqui do capítulo 16 é maravilhosa, né? E chegamos na conclusão da lição. Após cerca de 3 anos de intensa atividade missionária, Paulo retorna a Antioquia da Síria, encerrando um ciclo marcado por direção divina, perseverança e frutos abundantes. A narrativa bíblica deixa claro que a missão é contínua e exige fidelidade, mesmo em meio às oposições. Guiados pelo Espírito Santo, os servos de Deus avançam, a igreja é fortalecida e novas comunidades cristãs são estabelecidas, inclusive no solo europeu. A expansão do reino depende de obreiros comprometidos com a palavra e sensíveis à voz do Espírito. Assim como Paulo, sejamos fiéis, ousados e obedientes à direção do Espírito Santo em cada etapa da nossa caminhada cristã. Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais uma lição. E hoje foi a lição de número 4, que teve por título O Espírito que nos guia para além das fronteiras. Bênção de Deus, né? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, tá bom? Compartilhe aí com seus amigos, deixa aí o seu comentário. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, tá bom? Deus continue te abençoando, abençoando sua vida, seu ministério, sua família, e até a próxima lição.